Bom, eu vou falar da questão do formador sobre dois aspectos. O primeiro é a questão da formação. Nós formamos ainda, na verdade, a formação inicial do professor, ela é um problema, porque nós não formamos o nosso professor, isso do ponto de vista das universidades, né, de quem forma professores. Nós não formamos o professor para esse contexto que eu falei há pouco. Na verdade, quando a gente fala de tecnologia, eu entendo que o processo de formação inicial do professor deveria ser permeado pelas tecnologias. Na verdade, eu tenho que impregnar a tecnologia na formação do professor, de maneira que, se eu estou formando um pedagogo, eu preciso colocar tecnologia na formação desse pedagogo. Como é que eu alfabetizo uma criança usando tecnologia, por exemplo? Como é que eu ensino matemática usando tecnologia? Então, isso cabe às universidades, às instituições que formam professores. Então, esse é o grande problema, do meu ponto de vista, na questão da formação inicial do professor. Nós precisamos investir em impregnar tecnologias na formação inicial do professor. Esse é um ponto. Com relação à formação continuada, e essa é trabalhada pela Secretaria de Educação do Estado, quer dizer, que tem no seu quadro pessoas que fazem a formação dos colegas, dos outros professores, eu acho que tem um aspecto importante que precisa ser considerado, é que nós precisamos levar a formação para dentro da escola. Esse formador, do meu ponto de vista, tem que estar acompanhando este professor no seu dia a dia dentro da escola. Como que ele pode trabalhar a tecnologia? Porque se a gente considerar os modelos de formação muito centrados em atividades de formação concentradas dentro de um período de tempo, dentro de um determinado local, isso tem o seu efeito, e claro, isso é importante. Mas mais importante que isso é fazer com que também haja um acompanhamento, que o professor possa ser, o professor o professor que está em sala de aula, que está na escola, ter um trabalho de formação contínuo e acompanhado pelos formadores. Então, a questão da teoria e da prática, quer dizer, que às vezes é tão distante, quer dizer, eu vejo as coisas do ponto de vista teórico, mas eu não consigo enxergar como é que essa teoria se relaciona com a minha prática. E essa prática, na verdade, quem conhece é o nosso professor que está em sala de aula. Ele sabe das dificuldades, ele entende do que acontece e como que isso pode... e quais são, na verdade, as dificuldades que ele tem durante o seu dia a dia. Então, esse formador precisa estar mais próximo desse trabalho de prática. Eu falo isso porque nos Estados Unidos, por exemplo, em Stanford, existe um programa de formação de professores, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e a presença do formador na escola não é que não há um trabalho de formação dentro de um ambiente como a escola de formação de professores, nada disso. Existe esse trabalho, mas existe também um trabalho que este formador vai acompanhar o trabalho deste professor que está em sala de aula e vai conversar com ele semanalmente sobre as suas dificuldades, sobre os seus sucessos. Quer dizer, eu entendo que para termos sucesso é preciso ter esse trabalho. Hoje a tecnologia está presente, nós temos objetos de aprendizagem, os portais de conteúdo, quer dizer, nós temos uma oferta enorme de recursos e também a possibilidade de investimento em formação dos professores. É claro que isso não é um processo rápido, né, de curto prazo, é um processo de médio prazo, mas eu entendo que se a gente não perder esse horizonte de trabalhar a formação inicial do nosso professor, quer dizer, como é que eu posso formar esse professor não para trabalhar com uma escola do século passado, mas uma escola que tem um cenário completamente diferente hoje. Se eu trabalhar a formação continuada desse nosso professor, que é por um grupo de formadores da secretaria, junto com seus professores, quer dizer, eu preciso ter a clareza de que eu preciso investir em todos esses aspectos, né, e fazer com que cada vez a gente gradativamente consiga construir essa escola que a gente tanto almeja. Que, no meu ponto de vista, é uma escola onde o aluno vai lá para trabalhar, para produzir, para criar, para usar a tecnologia e para o professor fazer aquilo que, na verdade, é o mais importante da vida dele e aquilo que mais edifica a profissão dele, que é orientar, mediar, poder ajudar esse jovem, essa criança, esse adulto a crescer, a ser alguém na vida, a ter uma profissão e ter gosto por ela. Quer dizer,
Por isso que eu falei, quando tem contexto e significado, quer dizer, eu consigo fazer com que as pessoas, qualquer ser humano que entende que tem um contexto e um significado naquilo que ele aprende, ele vai entender que aquilo é bom para a vida dele. Então é por isso que a gente precisa trabalhar nesse sentido. E nesse ponto de vista, eu entendo que a gente tem um cenário muito bom do ponto de vista de recursos e de uma perspectiva de trabalhar a formação do professor.